Olá, este é o Clube do Livro e hoje temos uma edição musical. Vai ter Donga, vai ter Pixinguinha, vai ter Noel Rosa, vai ter Cartola. Nós vamos entrevistar o jornalista Lira Neto, autor de Uma História do Samba. Bem-vindos ao Clube do Livro. O estúdio é novo, o apresentador, infelizmente, é o mesmo de sempre. Eu sou Jerônimo Teixeira, eu tenho que começar dizendo que não sou a pessoa apropriada para estar aqui, porque eu sou doente da cabeça e ruim do pé, ou vice-versa. Mas eu estou acompanhado de dois bambas. Lira Neto, obrigado pela presença. Parabéns pelo livro, que está uma maravilha. Obrigado. E meu colega Sérgio Martins, sobre música na revista e faz o Veja Música, está aqui para acompanhar essa entrevista. Aliás, incidentalmente, a gente tem que dizer que esse é um livro sobre o samba urbano do Rio de Janeiro, né? E nós temos aqui um gaúcho, um cearense e um paulista, né? Não tem nenhum carioca. Mas é porque o samba é patrimônio do Brasil. Né? Sim. Então, o fato de eu ser cearense, inclusive radicado em São Paulo, aparentemente me desautorizaria a escrever um livro sobre o samba. Né? Mas o meu olhar de pesquisador sobre o tema é o olhar do biógrafo. Ou seja, tentar reconstituir, a partir das trajetórias individuais de todos esses grandes sambistas, instrumentistas, compositores, é uma obra que é essencialmente coletiva, né? Uma manifestação popular coletiva, né? E que, por isso mesmo, ganhou a força e a dimensão que tem. Perfeito. Só para contextualizar aí para o leitor, esse é o primeiro volume do que vai ser uma trilogia, certo? Essas são as origens. Exatamente. A série será... Vai até mais ou menos em 1930. A série serão três livros, né? O primeiro é exatamente esse, que tem como subtítulo As Origens, que trata ali do período compreendido entre o final do século XIX, as duas últimas décadas do século XIX, até o primeiro terço do século XX, até 1930, 32, 33, quando começam a acontecer os desfiles das escolas de samba. O segundo volume vai abranger a chamada época de ouro, né? Ou seja, ali de 1930 até meados da década seguinte, 45, e o terceiro, seguindo daí por diante, até os dias que correm, né? Até as novas derivações, inclusive, do próprio samba. Perfeito. O que eu achei curioso é que o livro chama-se Uma História do Samba. Né? Qual foi essa tua preocupação na hora de nomear? Falou assim, se eu colocar a história do samba, vão me achar muito cabotino, vão me achar muito pretensioso. Vamos colocar uma história, porque cada um tem a sua própria versão. Exatamente. O título, né, e o subtítulo já apontam, já dão algumas chaves do que é o livro. Né? Em vez de eu fazer a história do samba, ou seja, aquele livro definitivo, né, que encerraria todas as polêmicas e condensaria todas as diversas interpretações sobre esse objeto, eu preferi cravar uma história do samba, porque é uma das leituras, uma das visões possíveis sobre esse assunto. Né? Então, é uma visão específica, e mesmo porque eu, como biógrafo, eu não acredito na existência daquela famosa expressão biografia definitiva. Né? Não existe isso, né? Nenhuma vida cabe num único livro. Né? Sempre vão existir, por exemplo, o próprio Getúlio. Passei 5 anos da minha vida em regime de dedicação exclusiva para biografar Getúlio em 3 volumes. As pessoas dizem, essa é a biografia definitiva. Não, outros livros ainda virão e terão que vir, né? Principalmente por se tratar de um personagem tão vasto, tão complexo, tão contraditório. Aqui, da mesma coisa. Né? Então, é uma história do samba, é uma das leituras sobre isso, e as origens. Por quê? Porque aí você não tem, eu sinalizo que o samba não tem uma única origem, o samba não tem uma certidão de nascimento, um mito fundador que diga agora começou o samba. Não, é um processo. Né? Então são as várias origens, né, que deram origem, que deram fundamento, né, para esse ritmo. Você mencionou Getúlio, que foi seu livro anterior, né, sua biografia anterior. Esse livro começa agora, na história de samba, começa do episódio do Estado Novo. Exato. Né? Que é o Vila Lobos, né, que é o diretor de música do governo, chama o Zé Espinguela, né, o personagem do Morro Carioca, para reavivar os ranchos, as marchas, os cordões de samba no Rio de Janeiro. Né? Uma espécie de um momento que o governo, né, o governo ditatorial do Getúlio resolve encampar o samba, né, como, digamos, a música oficial do Brasil. Né? Depois de uma certa trajetória de perseguição e marginalidade. Né?
Por acaso essa ideia de escrever sobre o samba surgiu das suas pesquisas do Getúlio? Por que você começou com esse episódio? Assim? E as duas pesquisas, elas se entrelaçam, né? Elas se tocam, porque quando eu me debrucei sobre o Getúlio Vargas, eu fiz ali um mergulho não só no contexto político e econômico da época, eu mergulhei também na cultura, né? Em todo o contexto que cercava os personagens ali em tela. E, logicamente, é esse o momento, né, não à toa, né, que o samba, a partir dos anos 30, ele passa a sofrer o impacto de dois, vamos dizer assim, de dois vetores. O impacto do mercado, ou seja, o samba é incorporado pela então nascente indústria do entretenimento, né, e então ali com o surgimento do rádio, né, com a ajuda do teatro de revista, com o cinema que estava começando ali também logo depois, você tem ali o samba sendo matéria-prima para esses veículos, novos veículos de comunicação que surgiam. E, ao mesmo tempo, tem a apropriação política, essa que você fala, né, ou seja, é durante o Estado Novo que, dentro do projeto nacionalista de Getúlio, de buscar o que seria uma suposta identidade nacional, ou seja, o próprio termo identidade tem que ser visto com muitas ressalvas, né? Porque identidade significa unificar aquilo que é naturalmente múltiplo, né? Então é um conceito até certo ponto autoritário, né? De construir uma identidade nacional, né? A identidade pressupõe a eliminação ou pelo menos o desinteresse pelo dissonante, né? Pelo diferente. Então, no caso, o Getúlio precisava, ali dentro daquele projeto de construção de um conceito de Brasil, do que seria a brasilidade, também de uma trilha sonora, né, compatível com isso. E aí o samba é escolhido. Agora, rapidamente, sobre a história do Villa-Lobos, é muito interessante a gente notar, porque ali também eu dou para o leitor uma pista. Né? Qual é a pista? Né? Já para anunciar de cara, né, quando o Villa-Lobos tenta ressuscitar os velhos cordões do século XIX, que tinham sido banidos da paisagem da capital do Brasil naquele momento pela polícia, pelo aparato repressivo, ele está tentando trazer esses cordões, mas despojados, né, suavizados e limpos da sua rebeldia e da sua insubmissão original. Né? E aí, quando ele busca o Zé Espinguela, um homem do povo, né, uma pessoa importantíssima para essa história, mas esses cordões já não têm mais a mesma pulsação, esses cordões já são mero folclore. Ou seja, o que é o folclore? O folclore é a cultura popular desprovida da sua capacidade inventiva e criadora. Né? Museificada. Museificada, exatamente. O folclore vê a tradição como algo que está lá no passado e que precisa ser preservada na sua originalidade ou na sua pureza, né? Como se isso fosse possível. Né? A cultura popular, ela está em constante reelaboração. Acho que vira uma coisa para turista ver, né? Vira uma coisa para turista. No Brasil afora, você sabe que tem aqueles grupos de tradições, não sei o que e tal, que é uma estilização, né? Na sua terra tem muito, né? Tem o CTG. E são os grupos... Já não falamos muito disso, eu não posso voltar para lá. Mas são estilizações, né? São reconstruções, que tem muito um aspecto romântico da coisa, né? E que perdeu a verdadeira essência. No caso dos cordões, eles eram patrocinados, inclusive, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do DIP, né? Esses cordões do Villa-Lobos. O famoso ou infame DIP. Exatamente. Ou seja, e na sua origem, né, eles eram grupos que desciam para barbarizar, né? Que iam para a rua para barbarizar, trocando, inclusive, tinha guerras entre esses grupos, com trocas de navalhadas, de tiros, né, de mestres de capoeira que entravam em confronto direto. Ou seja, do Villa-Lobos não, era limpinho e cheiroso. Ou seja, era bem mais divertido no século XIX. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Agora, você falou agora enfim, que não existe uma origem do samba, não existe uma origem só, enfim, que E tem esse debate aí sobre, enfim, se fixou assim, como, né, tanto que se comemorou no ano passado 100 anos do samba, se convencionou que o início é pelo telefone, né, do Donga. Né? Aliás, acho que a gente tem essa música aqui, a gente pode ouvir um trechinho enquanto conversa. E, enfim, você mesmo no livro, você já esclarece isso. Olha, primeiro que não era bem um samba, era um machixe. Não?
O que tem de especial do Pelo Telefone para ser inclusive, tomado como marco? Bom, aqui começou o samba, então. Bom, aí é mais um desses mitos fundadores, né, que a gente às vezes precisa estabelecer, é uma necessidade quase atávica, principalmente nós jornalistas, é um problema, um desvio de caráter, né, que a gente vive buscando datas redondas, efemérides, não sei o quê. E o Pelo Telefone é uma composição que ganhou, né, tá aí a introdução da música. Né? Então, o Pelo Telefone é uma música que eu mostro que não inclusive, não tem a primazia de ser o primeiro samba gravado. Né? Para começar, pelo menos 20 outras músicas, antes de Pelo Telefone, antes de 1917, tinham sido gravadas com o nome de samba, Samba dos Avacalhados, Samba Roxo, Samba do Urubu e tantos outros, ou identificados no selo do disco como samba, entre parênteses, como era comum na época você identificar qual era o ritmo, valsa, foxtrot, o marcha. Então, 20 outras músicas tinham nome de samba ou eram identificadas como samba no disco. Então, tirando já de cara a primazia do Pelo Telefone. Além disso, esse é uma matriz de um samba, o samba da chamada Pequena África, da zona portuária, que ainda não era o samba como a gente conhece hoje. Né? É uma coisa muito mais próxima do machixe. Né? E que... Mano, quase não soube percussão aqui, por exemplo. Né? Inclusive isso é uma coisa interessante, porque é o seguinte, por que não tem percussão aí? Nós estávamos na época ainda da gravação mecânica, não era gravação elétrica. Então, os instrumentos de percussão não entravam nos estúdios. Eles eram vetados nos estúdios porque os técnicos, inclusive a maioria deles gringos, estrangeiros, né, alemães, alguns deles, diziam, não, isso aqui não dá, as limitações do processo de gravação não admite esse tipo de coisa. Com a gravação elétrica é que né, a percussão vai entrar no samba de verdade, né, através, inclusive, do Napavuna, do grupo dos Tangarás, que pela primeira vez introduz a percussão numa gravação fonográfica, para escândalo, inclusive, do técnico de som. Né? Aliás, a gente tem também a Napavuna. Né? Pode tocar aqui. Podemos colocar. Aí, na Napavuna você já vê o... né? Você já tem um... Esse é o primeiro que tem percussão, então? Gravado, quer gravado, dizer. Gravado. No grupo dos Tangarás, inclusive, formado entre seus integrantes pelo Almirante, pelo Braguinha e pelo grande Noel Rosa. Né? O curioso é que a história do samba ela tem uma tradição oral. Né? Sim. E cada um conta ela de um jeito, notadamente aumentando a sua participação. Né? Puxando a brasa para a sua sardinha. O que eu gostei muito do livro é que você dá um famoso, olha, peraí, não foi bem assim. Né? As bravatas do Ismael Silva, né? Do próprio Donga. Como é que foi esse teu trabalho? Porque aí entra o repórter. Né? Exatamente. Porque é o seguinte, principalmente essa primeira parte da história do samba, como você bem disse, ela chegou até nós através da tradição oral. Né? Ou seja, de histórias contadas e recontadas ao longo das gerações e que chegaram aos livros, né? Hoje, e que é mais ou menos assim a historiografia consolidada nas principais obras, só que você tem que olhar para isso com uma certa desconfiança. Né? Por quê? Porque a memória, ela não só é construída, né, como ela é seletiva, né, e muitas vezes autocongratulatória. Né? Então, o que é que acontece? Você tem que olhar para isso e buscar em outras possibilidades de fontes, né, confrontar versões e, na falta, às vezes, de uma possibilidade de você dizer, não, foi assim, ou então foi assado, você oferece ao leitor as várias versões em torno do mesmo fato. Né? Então, além dessa bibliografia pré-existente, né, que é bastante disseminada, essas versões, eu fui buscar outras fontes. Por exemplo, fui buscar, inclusive, os jornais de época. Né? Fui fazer uma análise da leitura do que naquela época se fazia do próprio samba. E você percebe claramente, da parte da imprensa da época, duas coisas. Primeiro, ali no começo do século XX, né, os negros estavam invisíveis para essa imprensa. Né? Não se falava deles. Né? Os pobres negros, os habitantes dos cortiços, e depois, logo em seguida, a partir das remoções,
do projeto higienista de limpar o centro da cidade de tudo aquilo que tinha de Pereira Passos, de Pereira Passos, né? Que tudo aquilo que tinha de colonial, exatamente, todas aquelas reformas urbanas foram criando os subúrbios, foram criando a ocupação dos morros, o surgimento das primeiras favelas. Então, essa imprensa, quando deixava simplesmente os negros e pobres numa situação de absoluta invisibilidade, ou era isso, ou era de um racismo absurdo, gritante e assumido. Né? Então, você tem que olhar para esses jornais, inclusive para perceber que essa absorção do negro e do samba dentro da sociedade não se deu sem muito conflito. Né? Foi bastante conflituosa. Né? Então, assim, para se plasmar o mito da democracia racial, que vai ser levado a ser os seus estertores durante a era Vargas, né? Havia ali um processo imenso de opressão, né? Um processo imenso de apagamento, inclusive, né? do cultural dessas comunidades. E aí você tem que recorrer também a um outro conjunto de fontes, que são os documentos policiais. Porque, praticamente, sem exceção, todos esses personagens tinham sido fichados, presos, com várias passagens pela delegacia e pelos presídios. Ora, por quê? Exatamente porque eram aquelas pessoas que estavam sob a vigilância ostensiva do aparato repressivo. E tem um dado histórico que é importantíssimo e que não pode faltar a essa conversa, né, a esse enredo, é o quê? Que havia a lei da vadiagem, a chamada lei da vadiagem de 1890, né, ou seja, 2 anos após a libertação, né, da abolição da escravatura. Ora, então a lei da vadiagem que dizia que todo indivíduo que não tivesse ocupação fixa e fosse visto perambulando na rua tinha que ser recolhido para a delegacia e para a prisão. Quem eram os principais alvos da lei da vadiagem? Logicamente, os recém-libertos, né, os descendentes depois deles, que eram exatamente o principal alvo da polícia. Né? Então, todos eles, os sambistas inclusive, né, a simples posse de um instrumento de percussão caracterizava o vadio. Você tocar numa casa noturna, como muitos deles faziam, não contava com ocupação fixa, não? Pois é que tá, porque a própria, essa geração que já começa a cantar nas casas noturnas, como é a geração do Pixinguinha, a geração do Donga, aí já houve um segundo momento. Né? No primeiro momento, essas pessoas, inclusive, não tinham acesso a esse tipo de emprego. Né? Inclusive, quando os 8 Batutas, que era um grupo, né, de presença negra bastante forte, exatamente, eles foram contratados para tocar numa sala de cinema, né, no intervalo entre as sessões, como era comum naquele tempo acontecer. Foi um escândalo. Né? Como é que esses negros estão fazendo aqui numa sala de cinema frequentado pela alta sociedade, não sei o quê. Então, essa foi uma relação bastante conflituosa, né? Porque quando a gente fala, né, que o samba passou a ser incorporado e ser digerido e passou a ser consumido pelas classes médias, a gente parece que isso foi uma coisa assim muito bacana e que não teve nenhum conflito, nenhuma encrenca. Isso foi uma conquista, né, bastante árdua, né, e onde entra a repressão, onde entra o preconceito, onde entra o racismo, onde entra uma série de coisas, né, e que de certa forma, essa entrada no mercado de consumo, essa entrada do samba na indústria do entretenimento não se deu sem muitas negociações e muitas perdas, inclusive, daquele espírito original do samba. Tá? Então, havia ali um processo em curso de domesticação desse próprio samba. Sim. Você estava falando dos 8 Batutas. É uma das histórias mais saborosas do integrante que se enterra embaixo do solo numa cidadezinha na Argentina para ganhar uns trocos. Assim. Exatamente. A excursão que os 8 Batutas fizeram, primeiro para a França e depois para Paris, para Buenos Aires, né, primeiro em Paris, depois em Buenos Aires, os 8 Batutas também há toda uma lenda em torno dessa excursão, né? Como se essa excursão eles tivessem feito grande sucesso, tivessem arrastado multidões e tal. Não foi bem assim também. Você conferindo nos jornais de época da França, em Paris, eles estavam resumidos as notinhas de 5, 6 linhas nas páginas da agenda cultural de Paris dos anos 20. Você imagina o que era Paris, né, nos anos 20, o impacto do jazz ali. E eles, inclusive, voltam de Paris incorporando ao seu repertório,
né, algumas bossas, vamos dizer assim, típicas das big bands, das jazz bands. Né? Quer dizer Então, que não foi a bossa nova que jazificou o samba, já antes tinha esse... Os Oito Batutas, eles voltam, inclusive, com uma indumentária, né, paletó, gravata, uma instrumentação diferente, o Pixinguinha passa a tocar sax, né, o percussionista... Ele tocava só flauta. Só tocava flauta até então. O percussionista passa a tocar bateria, né, introduz a bateria na música brasileira. Então, esse também foi um outro escândalo na época, né, porque se dizia, eles se americanizaram. Né? E o próprio Carinhoso, para você ter uma ideia do que é bobagem você ficar pregando pureza em música brasileira ou em qualquer campo da arte, o Carinhoso, na época, foi acusado de ser uma música americanizada. Né? O Pixinguinha se americanizou, o Pixinguinha está se estragando. Tá? Hoje o Carinhoso é um clássico, tá no clássico, está no cânone né, da música popular brasileira. Mas só essa história em Buenos Aires, que teve sequência, quando teve sequência a excursão, logo depois eles vieram para o Brasil, voltaram, foram para Buenos Aires. E foi um fracasso, né? Foi um fracasso, apesar de lá eles terem gravado um disco, né, que é raríssimo, mas eles tiveram despesas imensas com hospedagem, com transporte e tudo mais, e um dos integrantes teve que bancar o faquir, né, e fazer um ritual de se enterrar vivo para cobrar um peso para cada pessoa, para que eles pudessem pagar as passagens de volta para o Brasil. Mas mesmo isso deu errado, que ninguém queria ver o cara enterrado. Aí eles tiveram que apelaram para a embaixada. Enfim, é a época que o Dini fazia sucesso ainda. Exatamente. Acho que esse tipo de coisa devia estar na ordem do dia. Né? Exatamente. Aliás, desculpa o trocadilho, mas quando você foi desenterrar essa história, você falava assim, não é possível que isso tenha acontecido. Inclusive os jornais da Argentina, os jornais dessa pequena cidade da Argentina, cobriram dia a dia, né? Aliás, no primeiro dia ele saiu numa carroça anunciando que ia ser enterrado, não sei o quê. Pessoas ficaram curiosas, foram ver no primeiro dia. No segundo dia, olhavam lá, o negócio, não via nada. No terceiro... Quem disse que está aí mesmo? Poucos dias depois, ele não aguentou, pediu para sair, inclusive porque tinha dutos de ventilação. Né? E tinha um telefone. Ele colocou um telefone lá dentro, pelo telefone. E aí ele ligou e disse, não, me tira daqui que eu estou passando mal já, então... O mais ridículo é que ele ia num lugar com pouco ar e levou cigarro. Né? Ele levou cigarro. Um lugar fechado, tal, não tinha como aguentar. Né? Existia um certo espírito, digamos, aventureiro. Quando é que a coisa se industrializa, de fato, se profissionaliza? Quando é que exatamente, sambista vira profissão? É exatamente ali dessa passagem dos anos da década de 30, né, para a década de 30. É ali que quando surge o rádio é que é o grande transformador. Né? As pessoas hoje não têm muita noção do que foi o impacto do rádio naquele momento, do surgimento do rádio. É algo que só pode ser comparado ao surgimento da internet, por exemplo. Né? Até então as pessoas precisavam ir a um local onde tivesse um palco para ouvir música. Depois veio o disco, mas o disco ainda era um privilégio de poucos, era uma coisa cara. Né? Quando surge o rádio, aí se democratiza de vez. E as rádios vão montar as suas orquestras, né? Então passam a contratar músicos, passam a contratar arranjadores, entre eles inclusive o Pixinguinha, que era o grande arranjador da época dessas orquestras, né? Da Vitor. Então é aí que o sambista passa a, vamos dizer assim, se profissionalizar. E tem algumas figuras que fizeram o início desse processo. Um dos personagens mais sensacionais que eu acho que está nesse livro é o Senhor. Né? O Senhor, que era um sujeito que tinha um senso do que hoje a gente chamaria de marketagem absolutamente apurado. Né? Ele consegue fazer aquela música de extração popular, que até então era vista com muita reserva, né, pelas classes médias, pelos brancos e tudo mais, ele consegue inserir essa música no mercado do disco e fazendo uma produção em série, né, um sucesso atrás do outro. Então o Senhor é o primeiro, é o protótipo desse sambista profissional. Né, e depois isso vai se intensificar e tem aí personagens que mostram bem como é que isso se deu. Tem um personagem importantíssimo nessa história que é o Francisco Alves, né, o cantor Francisco Alves. Né, que ele, inclusive, se apropriava dos sambas alheios, roubava os sambas, quer dizer, comprava, na verdade, os sambas alheios e colocava como se fosse dele só. E o Francisco Alves é um personagem que, por causa disso, sempre foi muito visto assim com uma certa reserva, né, com um certo ar de crítica, mas ele foi fundamental, inclusive, né, mesmo comprando sambas alheios e tudo mais, ou porque comprava sambas alheios, foi responsável por trazer muitos sambistas que estavam
absolutamente invisíveis também, anônimos, né? E ele trouxe isso para o rádio e possibilitando a descoberta de outros talentos e tudo mais, né? Até o momento em que ele começou a admitir as parcerias, né? Primeiro, não, então já que eu comprei seu disco, mas seu nome vai entrar como parceiro. Outros exigiam aparecer com o próprio nome, mas Francisco Alves é um personagem fundamental nesse processo de profissionalização, né, do samba, vamos dizer. Então, a gente tem aqui a gravação do Gosto que me enrosco, que é legal. o lado B de Jura, né? Exato. Que é do senhor, gravado pelo Mário Reis. E se tem algo interessante no teu livro, você estava falando do Francisco Alves, é que muitas vezes os textos que eu li sobre samba fez uma vitimização dos sambistas, né? Que eles foram explorados pelo Mário Reis ou pelo Francisco Alves, que compravam esses sambas e tudo. Na verdade, no livro você mostra que assim, os sambistas tinham consciência e estabeleceram um mercado ali. Inclusive o Cartola já falou várias vezes sobre isso, Noel Rosa falava sobre isso, ou seja, que uma coisa que a gente precisa compreender é que até então o conceito de autoria era uma novidade, né? O samba era uma obra coletiva, né, feita no fundo do quintal, você nunca sabia direito quem era o autor, né? E aí, quando o Donga, e aí daí o sucesso de Pelo Telefone, o que é que o Donga fez? O Donga traçou uma estratégia de divulgar, do ponto de vista comercial, uma música que era coletiva, inclusive se autodeclarando autor daquela composição, que na verdade não é dele, é uma colcha de retalhos, né? O próprio Mauro de Almeida, que é o letrista, Peru dos Pés Frios, dizia, não, a César o que é de César e ao povo a sua rolinha, né? Porque a tal da rolinha que se embaraçou, né? Era uma criação popular, do folclore nordestino, inclusive. Então, assim, os próprios sambistas faziam entre si, eles próprios roubavam músicas uns dos outros entre si. Tem um caso clássico, né? Que é do Brancura, que era um dos sambistas da época, um negrão alto, forte, que tocava o terror ali no Estácio, o Valentão, e ele se associava com o Benedito Lacerda, o grande Benedito Lacerda, e ia para os botecos. E aí, quando sabia, aquele cara ali é sambista, está fazendo uns sambas legais, tal. E aí o Brancura chegava lá e dizia, você está fazendo samba legal? O pessoal disse que você fez um samba novo, muito bacana, tal. Aí ele disse, canta aí para mim. E o cara começava a cantar, e o Benedito Lacerda na moita, na mutuca, né, anotando. O Benedito Lacerda era um dos poucos que sabia escrever, né, notação musical. O cara cantando e ele anotando e tal. Aí chegava uma hora que o Brancura ficava fazendo umas caras assim estranhas enquanto o cara cantava e dizia, peraí, para aí de cantar. Esse samba é seu? Aí chamava, Benedito, vem cá. Benedito, vem cá, canta para esse cara aquele samba que a gente fez ontem à noite. E aí o Benedito tirava do bolso o papel, né, e dizia, aí começava a cantar. Aí o Brancura, cara, você está querendo roubar meu samba, não sei o que. Aí o cara, não, Brancura, ameaçador. Aí o cara saía de fininho e o Brancura registrava como dele a música. Então, entre os próprios sambistas, havia essa... Quando começou a se perceber que o samba era uma mercadoria, né, que o samba passou a se transformar numa mercadoria, ela também, né, passou a sofrer todas as regras e todos os contrabandos, né, desse tipo de mercado. E nessa famosa frase, né, o samba que nem passarinho de quem viu primeiro. Né? Era a frase do senhor, né, que inclusive eu gosto, que me enrosco, o Heitor dos Prazeres foi lá se queixar, disse, essa música é minha, cara, essa música não é que o Mário Reis está... Ele ouviu no rádio o Mário Reis cantando e disse, pô, mas estou cantando minha música e eu não estou sabendo. E aí foi cobrado o senhor. E aí o senhor cunha a célebre frase, olha, eu não sabia que era sua, desculpe, eu vou te pagar, mas, cara, samba é como passarinho, é de quem pegar primeiro. Né? Carlos, a gente está se caminhando para o fim agora. Eu sei que você está com um olho no passado, você é um historiador, um geógrafo, mas, enfim, o que você ouve do samba atual? Qual é a sua avaliação para a gente encerrar aqui o programa? Não está no escopo dos seus livros, mas qual é que vitalidade você encontra no samba que é feito hoje? Olha, o samba continua se reinventando a todo momento, né? O samba agoniza, mas não morre. Né? Então, tem moçada, ontem próprio, eu estava fazendo o lançamento do meu livro aqui em São Paulo, chegou uma moçada da Vila Brasilândia, né? Um pessoal bacana pra caramba, e me presenteou um disco maravilhoso, feito na periferia, que ninguém está sabendo, ou seja, tem muitos grupos aí pela periferia,
né, de São Paulo, do Rio, de todas as grandes cidades. Sei que tem um grupo na periferia de Fortaleza, que a gente vai levar, inclusive, para a Bienal do Livro lá de Fortaleza e tal. Ou seja, o samba está ainda muito pulsante, né? Agora, o samba que está no mercado tem muita coisa boa também. Você tem, por exemplo, cantoras hoje do primeiro time da música popular brasileira que empunharam a bandeira do samba. Você tem uma Roberta Sá, você tem uma Marisa Monte, você tem a grande Beth Carvalho, ou seja... Agora, eu realmente estou ouvindo muito mais a música dos anos 30, dos anos 40, da época de ouro, que é o tema, né, do segundo volume de Uma História do Samba. É bom ouvir isso, não? É um trabalho prazeroso, sem dúvida. Eu tenho uma sorte danada, sabe, Jerônimo? Eu consigo unir trabalho e prazer. Isso é uma conquista, né? Então, quando eu saí das redações, né, há muito tempo, desde 2001, eu estou fora de redação, mas eu queria continuar sendo jornalista, queria continuar sendo repórter, só que sem as limitações típicas de quem está dentro de uma redação, né, a limitação do tempo, a limitação do espaço. E aí hoje eu posso me permitir 5 anos numa pauta só, não sei ter ideia, né, e escrevendo sobre samba, sobre aquilo que te dá prazer, né, sobre aquilo que te emociona. Então é muito prazeroso, sem dúvida. Excelente. Lira Neto, muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer ler o seu livro e conversar com você. Então, essa é Uma História do Samba. Lira Neto, leia o livro, ouça as músicas. E este é o Clube do Livro. Fica por aqui. Até a próxima. Obrigado.